Fala pessoal, beleza? Seja professor do seu filho. Seja pai, mas seja também o professor dele. Então essa é o tema do nosso podcast de hoje, que esse podcast está direcionado para quem é pai, para quem é mãe, né? E para quem não é pai, não é mãe ainda, um dia será. Então talvez vale a pena escutar, porque hoje você não tem filhos, mas quem sabe amanhã você tenha, né? E talvez isso, um dia você vai lembrar desse podcast daqui 45 anos e vai lembrar que talvez faça sentido para você também isso. Então eu queria compartilhar eu tenho dois filhos, né? Um Arthur de 4 anos, a Sofia de 6, e eu queria compartilhar com vocês um hábito que eu tenho implementado em casa, sem uma regra muito fixa, assim, né? Não é todo dia, às vezes faço alguns dias seguidos, às vezes postergo, né? Pulo alguns dias, às vezes passo uma semana sem fazer, né? Sem fazer isso que eu vou lhes compartilhar, que é dar aula para o seu filho, ser o professor do seu filho. Claro que concordo plenamente com todos os educadores e todos os que falam sobre esse assunto, de que um pai ensina o seu filho com o seu exemplo, ensina o seu filho fazendo, ensina a ética, digamos assim, de maneira universal, geral, através da vivência diária, né? Não adianta falar para uma criança uma coisa e ver você fazendo outra. Lógico, e concordo plenamente que assim o pai vai ensinando, né? O pai, quando digo pai e mãe, né? Vão ensinando aos seus filhos isso. Mas eu também implementei algo que eu vejo que meus filhos gostam muito, que é um momento em que eu me coloco ali como um professor deles, né? Comprei um quadrinho pequeno de giz, bem pequeno quadrinho, com tripé, né? E de manhã cedo, quando eles levantam, né? Agora a Sofia parou de tomar mamadeira, mas quando ela tomava ainda, eles tomavam o leitinho deles no sofá. E aí depois do leite deles, o Arthur ainda segue tomando leite. Aí eu armo o quadro e eu falo, agora vai começar a aula. E eu dou uma aula de 5 minutos, 10 minutos assim, acho que foi as aulas mais longas. Aulas curtas, porque primeiro que as crianças elas têm uma capacidade de absorção de conhecimento, de ensinamentos muito, muito mais ampla que nós adultos. Porque seu cérebro está ali, enfim, é outra fase da vida, elas têm uma amplitude, uma capacidade de aprender impressionante, uma criança tem. Então, e a criança não deve aprender, na minha forma de ver, assim, tanto que muitas escolas implementam isso, aprender de outras formas, de formas mais lúdicas e não de formas tão teóricas, né? Tão quadradas como as que hoje nós, como adultos, temos, né? De sentar e ficar 1 hora ouvindo uma aula. Até já se sabe hoje, através da neurociência aí, que 1 hora de aula a gente capta aí 5% daquilo ali, né? Mas bom, aí eu procuro fazer, dar aulas para os meus filhos curtas, né? De 5, 10 minutos. Eu escrevo sempre no título do quadro, né? Eu escrevo ali Escuelita Bado Martins, porque o Escuelita, né? Do espanhol, porque minha esposa é peruana, a Miriam, e enfim, então a nossa casa é uma casa peruano/brasileira, né? E então a Miriam fala espanhol, né? Com os filhos, enfim, então a gente cultiva muito a cultura hispano-hablante, né? E aí então ponho lá o título, né? Escuelita Bado Martins, né? Nossos sobrenomes, é o nome da nossa escolinha, tanto que os meus filhos me chamam de professor papai naquele momento, né? Porque eles entendem que ali é a hora que eu vou dar uma aula para eles. E eles ficam super felizes, né? Quando eles vêm pegando o quadro
eles já ficam felizes que é o momento da aula. Eles gostam, né, disso, é bem legal. E aí eu dou temas para eles, ponho um título e dou a aula para eles. Que aula sobre o que eu dou aula para eles? Eu dou aula para eles de todas as coisas da vida. Dou aula sobre comportamento, a importância de não gritar, né? Tem aula sobre isso, a importância de não gritar, a importância de se comportar bem, a importância de compartilhar e por aí vai. E aí dou aulas também sobre várias coisas, dou aulas sobre a natureza, o que é o sol, o que é a lua, por que existem estrelas no céu, né? Sobre os planetas, aulas sobre a natureza, né? Por que as plantas crescem, por que elas morrem, né? Por que existem tantos tipos de animais, né? O que enfim, aí vou descrevendo, né? Porque o que é o oxigênio, por que respiramos, como vivemos. Falo sobre a morte, o que é a morte, por que morremos, e assim, né? Assuntos sobre a vida, assuntos filosóficos, né? Sobre comportamento, aulas sobre religião. Eu gosto também de falar sobre religião, falar sobre os mensageiros, né? Que passaram pelo planeta, né? E que marcaram épocas, como Buda, como Jesus, né? Por que o mundo, né, recebeu pessoas como essas? Que papel que elas cumpriram? O que são as religiões? Esses são os temas que eu estudo com meus filhos, que eu dou aula com meus filhos. E é muito legal, porque termina a aula, são aulas curtas, pontuais, e aí eles sempre levantam a mão, perguntam, né? E no final eu digo para que eles falem, né, o que eles entenderam. E aí eles expressam ali o que eles entenderam. Isso assim, assado e tal. Sai coisas super mega engraçadas, né? Às vezes eu tenho que me segurar ali para manter a seriedade da aula, né? E é uma experiência muito legal. Queria compartilhar isso aqui com vocês. Que foi uma coisa também que... Enfim, tive várias coisas que me influenciaram a isso. Mas uma delas foi... Poxa, por que só quem é professor, né, assim, dá aula pro meu filho são pessoas que não eu, né, como pai, minha esposa como mãe. Eu quero ser também professor do meu filho, né, e ensinar também desta forma, da outra forma que a gente falou aqui no início também, que é óbvio. Então, é uma coisa que é muito legal, assim, é divertido, é uma experiência bem interessante e eles gostam, né? Ficam felizes, acham legal, já entendem, né, que é um momento de estudo, né, para estudar algo, para aprender algo. Então é bem interessante, queria compartilhar isso com vocês. Para quem tem filho, se achou legal, experimente, eu tenho certeza que você vai gostar. Tá bom? Grande abraço, até mais, pessoal.